o Senhor falou ao meu coração e disse: eu estou com uma palavra revelada para ti, entregar na igreja para os fortes, para os valentes, para os guerreiros. Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, Deus começa aqui a nos mostrar que prepara a espada, prepara a lança, pega aí as armaduras de guerra, aos homens de guerra, se coloca de pé e vai para a batalha. Então Deus começa a falar para quem? Para os fortes. Deus levanta Joel para profetizar para os fortes. Então existe uma profecia aqui no livro de Joel, capítulo de número 2, a qual vou pregar nesta noite. Profecia esta, a qual Deus usou Joel para profetizar a nação de Israel. E nesta noite o Senhor me trouxe esta mensagem ao meu coração para profetizar a nação da nossa cidade de Franca, melhor dizendo, a nação da Igreja Assembleia de Deus Missão no Vale. É para você que Deus quer falar nesta noite, é com você que Deus quer falar nesta noite, aleluia, porque o Senhor diz assim: olha, eu vos constituí cidade forte, aleluia. Deus te chama por cidade forte. Irmãos, a palavra de Deus, se você começa a adentrar no livro de Joel, a partir do capítulo de número 1, você começa a ver a história que Joel começa aqui a contar, a narrar a história do povo de Israel. Um povo que estava vivendo assolação, um povo que estava vivendo dias difíceis na terra, um povo que estava vivendo tribulação, um povo que estava passando por grandes dificuldades na terra. O povo estava sendo assolado pelas suas plantações, nas suas finanças. A sua vida material estava arruinada, a sua vida espiritual estava destruída. Quando Joel começa a narrar a história desse povo, Joel começa a nos mostrar que os israelitas estavam agora vivendo os piores dias na terra. Joel começa contando: os israelitas estavam passando por problemas financeiros, os israelitas estavam passando por problemas de saúde. A saúde em Israel estava precária, estava totalmente destruída. O povo estava doente, a sua carne estava padecendo. E eu vejo aqui Joel continuar contando a história desse povo, e eu começo a entender Joel dizendo que esse povo espiritualmente estavam todos mortos, afastados da presença de Deus. Ah, pastor, mas aonde é que o Senhor quer chegar? Aonde é que está esse povo forte, a qual o Senhor citou aqui em Joel capítulo 3? Irmãos, para que você entenda a história, nós vamos passar e decorrer por todo o livro de Joel. A palavra do Senhor diz que Joel então é escolhido por Deus daquela nação de Israel, e agora é levantado para poder profetizar naquela terra. Uma terra que estava destruída, uma terra que aos olhos humanos só bastava a sepultura para aquele povo. Lembrando você que hoje se inicia a campanha restituição, a campanha que diz: restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Quem sabe na tua vida está se passando como estava esse povo de Israel. Quem sabe na sua vida, na sua família, na sua parentela, se passa como estava se passando nesse povo de Israel nesta época, na época de Joel. Quem sabe a tribulação da vida financeira, quem sabe a tribulação da vida espiritual, sentimental, quem sabe há uma tribulação na sua vida material, na sua vida conjugal. Quem sabe existe uma tribulação aí, irmãos, reinando dentro do seu lar, sem que você possa entender o porquê, ou de que forma é que Deus vai trabalhar na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: Joel, quando foi levantado por Deus, a nação de Israel estava totalmente destruída. Ou melhor dizendo, Israel já nem era mais considerado nação. Nesta época, Israel já não era mais considerado nação, de tanta destruição
aflição que passaram naquele lugar. A palavra do Senhor diz que Deus então levantou Joel para profetizar. E quando Joel abriu a boca e profetizou, um grande exército de gafanhotos sobreveio naquela nação. Ah, pastor, mas já estava tudo arruinado. A lavoura que restava, o gafanhoto veio para consumir. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O gafanhoto aqui, em Joel capítulo 2, foi enviado por Deus. Pastor, mas que Deus é esse que envia o gafanhoto? O povo já estava passando fome, e a lavoura que restava, agora o gafanhoto veio para consumir. O gafanhoto foi enviado por Deus. Irmãos, eu quero te dizer e te mostrar qual era o gafanhoto que estava naquela lavoura. O povo de Israel estava fora da presença de Deus. O povo de Israel não estava vivendo os estatutos de Deus. Então aquele povo estava vivendo arruinado. O povo não sabia de onde viria o seu socorro. Como Davi disse, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele povo já não mais nem acreditava que poderia vir um socorro de um Deus que manda um profeta para profetizar a destruição da lavoura. Aquele povo já não mais acreditava em um Deus que poderia restituir a tua vida. Mas o que eu quero te dizer é: Deus, Ele não trabalha com os meios de maneira humana. Deus, Ele não pensa como o homem pensa. Deus, Ele não vê como o homem vê. Mas Deus, Ele trabalha da sua maneira e do seu querer. E nesta noite Ele vai trabalhar de forma especial na tua vida. E a tua vida será mudada em nome de Jesus Cristo. Existe uma palavra profética revelada por Deus para a sua vida nesta noite. Existe uma palavra profética revelada por Deus para a tua vida. A palavra do Senhor diz que o gafanhoto, ele veio e começou. De que maneira é que o gafanhoto começou? O gafanhoto, ele existe 3 estágios. O primeiro estágio do gafanhoto é o estágio da lagarta. Ele sai de dentro do óvulo, de dentro ali está na terra. Ele não consegue sair mais do que do pé da plantação. Então o gafanhoto, nesse seu primeiro estágio, ele só consegue alimentar daquilo que cai da plantação para ele. Então ele come daquilo ali. Só que existe um porém: a comida está caindo e o gafanhoto está se alimentando. Mais cedo ou mais tarde, esse gafanhoto, ele vai se crescendo e vai começar a destruição maior. A palavra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada, o primeiro estágio do gafanhoto é o estágio do cortador. Estágio do cortador. Quando você vai no livro de Malaquias capítulo 3, você começa a ver Deus falar que vai repreender cortador, migrador e devorador, toda a casta de demônio que haja na vida financeira. Lá em Malaquias capítulo 3, Deus está falando especificamente na vida financeira. Mas aqui no livro de Joel, Deus está falando em todas as áreas da vida do ser humano. Então, esse gafanhoto, ele começa a cortar. Ele começa a cortar ali e você não consegue perceber ele. Porque ele chegou e você nem viu ele chegar. E aquilo que você deixa cair, aquilo que você joga no chão, ele se alimenta. Então o estágio do cortador. Depois esse gafanhoto, ele vai tomar asas, ele vai criar asas. Mas ainda é pequeno e não consegue voar. Ele entra no segundo estágio, que é o estágio do migrador. É um estágio um pouco mais forte, que é onde ele já começa a ter mais força. Ele já começa a pular um pouco mais alto na lavoura. Ele ainda não voa, mas ele já pula. Então ele começa a comer um pouco mais daquilo que é seu. Ele começa a comer um pouco mais do que Deus te deu.
Ah, pastor, mas o que é que ele está comendo? Quem sabe até aqui começou cortando na sua vida financeira, passou pela vida sentimental, adentrou dentro da vida da sua saúde, passou para o relacionamento e começou aí agora a criar um pouco mais de força. Quem sabe o gafanhoto agora, você já começar a sentir um pouco a presença dele. Por quê? No primeiro estágio você não consegue ver o gafanhoto, mas no segundo estágio você já pode ver o gafanhoto. O gafanhoto agora está comendo um pouco mais daquilo que é seu. Ah, irmãos, mas o gafanhoto começou a ganhar força. E agora ele chega no terceiro estágio. Quando ele chega no terceiro estágio, ele chega no estágio do destruidor. Ele está agora no terceiro estágio, destruidor. Qual que é esse estágio do destruidor? Ele já tem asas para voar. E agora ele sobrevoa por cima da lavoura, comendo o que há de melhor da lavoura, destruindo toda a lavoura. Mas é um gafanhoto só? Não. Se você começa a imaginar, enquanto esse gafanhoto, ele veio passando pelos 3 estágios, quando ele chega no último estágio, já cresceu, já tem gafanhoto pequeno, já tem gafanhoto médio, já tem gafanhoto grande. Então um exército de gafanhoto está se formando na sua lavoura. Ah, pastor, aonde é que é a minha lavoura? Eu ainda não estou entendendo. Eu não tenho nenhuma plantação. Ei, querido, a tua lavoura é o teu lar, a tua lavoura é a tua família, a tua lavoura é as tuas finanças, a tua lavoura é o teu trabalho. E ele está cortando, e ele está migrando, e ele está destruindo a sua vida. Pastor, o que é isso? Isso é muito forte, mas é o que está acontecendo. A palavra de Deus é revelada, e diz a palavra do Senhor, e diz a palavra de Deus, que agora o gafanhoto destrói, e a nação se encontra caídos e prostrados, sem saber o que fazer. De que maneira é que eu vou agir? O que é que eu vou fazer? Joel convoca este povo para rasgar as suas vestes na presença do Senhor. Joel convoca esse povo para entrar na presença de Deus e começar a clamar ao Senhor pela misericórdia, porque ele sabia que Deus poderia mudar o estágio da vida daquele povo. Irmãos, eu quero te dizer que Deus, ele começa a prometer coisas para o povo de Israel. Quando o povo rasga as suas vestes e começa a clamar ao Senhor, Deus começa a derramar a promessa sobre a vida do povo de Israel. Ei, você não está entendendo ainda o que o Senhor está falando para ti, igreja amada do Senhor. Quando você começar a dar glória a Deus, quando você clamar ao Senhor aí, Ele começa a derramar a promessa na tua vida. Se você quer receber vitória, começa a adorar a Deus aí, começa a dar glória a Ele aí. Dê glória ao Senhor aí. Deus, aleluia. Eu estou pregando para os fortes nesta noite. É só para um povo forte. Esta igreja é formada de gente forte, homem e mulher forte, que não se desanima na batalha. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus então no livro de Joel, no mesmo livro, começa a usar a vida do profeta para profetizar. A primeira coisa que Deus fala: olha, Joel, fala para o meu povo que eu vou derramar, eu vou fazer descer sobre esta terra uma chuva serótica, uma chuva temporânea, aleluia, que vai molhar a todo Israel, e a lavoura vai voltar a dar frutos. Ah, Joel, começa a falar para o meu povo, Joel, que não vai, na vinha não vai faltar o mosto. O que é o mosto? A primeira revelação que Deus me dá dentro desta palavra. Na vinha não vai faltar o mosto. É o puro suco da uva.
ou seja, a uva esmagada antes da fermentação. Eu, estudando a Bíblia Sagrada, fiz-me a saber que o que significa e o que simboliza isto na Bíblia. Simbolicamente na Bíblia, isso é tratado alegria. Então a primeira coisa que Deus fala para a tua igreja nesta noite é: eu vou restituir a alegria do meu povo. O meu povo não será mais um povo triste, mas será um povo alegre na minha presença. Então vou restituir a alegria na vida da minha igreja. Receba a alegria do Senhor esta noite, se você crê. Deus restitui a alegria. Ei, você pode ter sido triste até aqui, você pode ter chorado até aqui, porque o gafanhoto assolou a tua terra. Não resta mais nada além de chorar. Mas Deus começa a usar a minha vida para profetizar na tua, que não vai faltar alegria na tua casa, não vai faltar alegria no teu lar, na tua família. Você terá motivo para sorrir, diz o Senhor, porque Ele é o Deus que restitui a alegria na tua família. Aleluia! Quem sabe Satanás tem dado a palavra, não, irmão? Não tem dito: ó, não tem mais jeito, ó, está acabado, na sua família só é a morte, na sua família é só destruição. Quem sabe Satanás deu a palavra, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que eu e você serve e se encontra na presença dele nesta noite, ele manda dizer: quem dá a última palavra é Deus, quem dá a última palavra é Deus, e ele vai restituir a tua casa a alegria. Meu Deus! Aleluia! E Deus continua falando: Joel, fala para o povo de Israel que eu vou constituir, que eu vou restituir, eu vou devolver a eles o trigo. O trigo. Pastor, mas será que seria o suficiente o trigo para eles? Devolveu a alegria. O que é o trigo agora? O trigo, além de ser alimentação para a sua carne, do trigo se faz o pão, do trigo se faz muitas outras coisas culinárias. Mas pastor, será que esse povo estava esperando? Era isso que eles precisavam para mudar a sua vida? A segunda coisa que Deus promete entregar para esse povo é o trigo. E na palavra de Deus, estudando, o trigo simbolicamente na Bíblia, ela é o quê? Ela é a palavra de Deus com os homens. O que é a palavra de Deus com os homens? Jesus Cristo de Nazaré na vida dos homens. Então